Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá para o texto de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, nós vamos ler esse texto, e aí nós vamos deixar que Deus fale conosco, amém? Deus tem uma palavra para mim e para você, e Ele quer falar comigo e contigo, e falar de um modo muito especial. Vou ler o texto que diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Amém? Vamos orar? Paizinho, esta é a tua palavra, uma palavra viva e uma palavra poderosa, Deus. Essa palavra pode, Deus, produzir em nós um efeito maravilhoso. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, fala conosco agora, comigo, com os meus irmãos que estão aqui, Pai, com aqueles que estão em casa, com cada amigo, amiga. Deus, não permita, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que nada possa nos distrair, Pai, mas que esta palavra possa causar em nós uma profunda revolução. E Deus, saiamos daqui despertados, dispostos a viver algo sobrenatural e muito poderoso na tua santa e bendita presença. Ora-se em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, esse texto, ele é muito precioso, não é? Lucas, o evangelista, se você observar, ele tem um olhar, até porque era médico, né? Ele tem um olhar diferenciado dos outros evangelistas. E ele pega esta situação e compartilha. Ele registra este episódio onde 10 leprosos têm um encontro com Jesus. Talvez a gente não consiga entender isso, porque nos nossos dias a gente não se depara aí com leprosos, não é? E hoje toda a tecnologia, todos os recursos médicos, não é? Permitem que a pessoa, inclusive que tem a enfermidade, esta enfermidade seja acompanhado, tratado, e, enfim, é possível que essa pessoa viva de uma forma diferente, não é? E tenha um tratamento diferente. Mas no contexto bíblico aqui do Novo Testamento, principalmente do Velho Testamento, a pessoa leprosa era uma pessoa que era totalmente desprezada. Nós podemos até fazer uma analogia, né, com a palavra leproso e tentar aplicar em algumas situações aí em que a sociedade olha para alguns como se eles fossem leprosos. Não é verdade, meninos? E talvez a gente pudesse fazer essa analogia aqui, não só com relação ao comportamento da pessoa, mas também com relação ao próprio estado do ser humano como pecador em si. Enfim,
Mas naqueles dias, a pessoa vítima de lepra, ela passava por uma situação muito difícil. Ele era totalmente excluído da vida social. Quero ler aqui um texto de Levíticos 13, versos 45 e 46, diz assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e ficará impuro. Impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Então veja bem, o leproso não podia estar em comunhão com as outras pessoas, fosse da família, fosse da própria sociedade ali, não é, do povo. Lá, naquela ocasião em que o povo de Israel está no deserto, fora do acampamento. Aqui agora, nos tempos de Jesus, fora da cidade. Você pode imaginar a vida de um leproso? Você pode imaginar a vida de alguém que sofre o desprezo a tal ponto dele não poder conviver? Você imagina um pai não poder beijar um filho? Uma mãe não poder abraçar o filho? Vovô, vovó poder abraçar o netinho? Você imagina um jovem não poder estar com a sua família? Essa era a realidade deles, eles viviam aquilo ali. É isso que eles estavam vivendo. A Bíblia narra alguns episódios de pessoas que tiveram lepra, como por exemplo o rei Uzias. Lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26, aí na sua apostila tem, né, os versículos todos, se quiser anotar, anota aí, 2 Crônicas, capítulo 26, aí os versos a partir do 4, vamos falar sobre esse episódio. E o texto sagrado diz que Uzias começou bem em sua vida, mas ao final da vida ficou leproso por causa do seu orgulho. Miriam, a irmã de Moisés, em Números 12, de 1 a 15, é narrada a história em que ela também fica leprosa, porque ela questiona a autoridade de Moisés, não é? O seu irmão, se rebela no seu interior contra aquela autoridade constituída por Deus, e isso motivado pela inveja. E a lepra toma conta dela como consequência desse ato. Geazi, o moço ou o ajudante, o trainee de Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 5, versos 19 e diante também, ele é acometido de lepra, porque é levado pela ganância e, por causa da ganância, foge uma situação de mentira, mente. Então, o pecado o pecado o visita, sofrendo ele a lepra. Quando a gente está lendo esse texto e a gente percebe Jesus entrando na cidade, irmãos, nada do que Jesus fazia era por acaso. Tudo que Jesus fazia tinha alguma razão de ser, tinha algum motivo. Às vezes a gente faz as coisas meio que por acaso, não é assim? Mesmo que você faça todo dia a mesma coisa, às vezes você vai fazendo no automático. Jesus não, Jesus ele fazia tudo intencionalmente. Jesus entra naquela cidade, faz aquele caminho, que queria passar por aqueles 10 leprosos. E a verdade é que, quando Jesus está passando por ali, aqueles camaradas, eles veem Jesus. E eles conhecem a história de Jesus, eles conhecem a fama de Jesus, e eles sabem que Jesus pode fazer alguma coisa poderosa em suas vidas, que Jesus pode agir de tal maneira a restaurá-los, porque certamente eles já tinham ouvido nesse tempo que Jesus era um profeta com poder, que curava cegos, paralíticos. Eles sabiam que Jesus era alguém diferente que poderia tocá-los.
Mas não é por acaso essa passagem, não é por acaso que são aqueles 10, e não é por acaso que dos 10, 9 são judeus e apenas um é samaritano. Jesus, de fato, é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Jesus continua sendo, nos dias de hoje, o mesmo. Embora Jesus não está aqui neste mundo, né, nesse plano terrestre, Jesus está aqui representado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui também representado por nós, a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Ele continua a ser o cabeça, o poder emana de Jesus, Ele é o Senhor, é Ele quem governa, é Ele quem reina, como diz o texto sagrado, toda a autoridade foi dada a Jesus, amém? Então nada acontece sem a vontade de Jesus, sem o querer de Jesus, nada, entenda irmão, nada, tudo está debaixo do poder de Jesus, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, disse Jesus, você entende isso? E é nesse contexto, irmãos, que então esses amados chegam ali, e eles são tocados por Jesus, mas o que é que eu e você podemos aprender nesse texto? Os judeus, eles representam aquele grupo de pessoas religiosas, eles conheciam bem o que é que diziam as leis. Aqueles 10 leprosos, ou digo, aqueles 9 leprosos judeus, eles sabiam desse texto de Levítico, eles sabiam o que era preciso ser feito, eles sabiam que, se curados fossem, eles poderiam voltar para a sociedade, eles poderiam voltar para o convívio com as pessoas, eles poderiam voltar para suas famílias, eles poderiam estar na cidade, eles poderiam voltar a fazer seus negócios, eles poderiam voltar para a academia, eles poderiam voltar a passear no Shopping Palladium, eles iam poder voltar para se reunir com a galera no churrasco, eles sabiam que eles iam poder voltar para a vida social deles. Como Jeremias vai revelar que o coração do homem está doente demais para ser curado, assim como nos dias desses leprosos, eu posso dizer, nos dias de hoje não é diferente. Ainda hoje, muita gente continua indo a Jesus, procurando Jesus, desejando ter um encontro com Jesus, para de algum modo receber algum benefício de Jesus. E aí eu não gostaria que você ficasse apontando o dedo para ninguém, porque alguém já disse com sabedoria que todas as vezes que a gente aponta o dedo para alguém, tem pelo menos 3 apontando para a gente, então não é muito sábio apontar o dedo para ninguém. Se tivermos de apontar o dedo, que seja para a gente mesmo. Quando eu olho esse texto, e quando eu olho esse contexto, eu penso, irmãos, nos dias de hoje, ainda existem gente fazendo a mesma coisa que aqueles 9 estavam fazendo. Porque a motivação daqueles 9 era uma só. Vamos lá buscar Jesus, vamos falar com Ele, porque a gente tem ouvido muita coisa dele, ele é um homem, não é, diferente, ele é um profeta diferente, ele tem uma unção diferente, ele tem um poder diferente, ele faz uns negócios diferentes. Vamos ver se dá certo, porque a gente já tentou de tudo, porque está perdido, né? Não custa ir lá. E está aqui esquecido pela sociedade, se a gente for lá e der certo, amém. A gente só vai poder ganhar. Sabe, queridos, eu queria, nesse ponto, que você percebesse que tipo de relacionamento você tem tido com Jesus. Será que o seu relacionamento com Jesus tem sido a maneira que esses 9 judeus estavam tendo? O interesse deles era tão somente naquilo que Jesus poderia lhes dar. E por que a gente pode afirmar isso? Porque quando Jesus lhes dão a ordem para que eles fossem se apresentar ao sacerdote, porque as Sagradas Escrituras já ensinavam desta forma, olha, você leproso, quando estiver curado, você precisa se apresentar ao sacerdote, se o sacerdote examinar e disser que está tudo ok, beleza, você está ok, você pode voltar.
Então eles vão, enquanto eles estão indo, eles percebem que estão curados, de imediato o coração fala mais alto, é ou não é? E eles então vão para a sua vida, eles vão buscar aquilo que eles haviam perdido, eles vão buscar aquilo onde de fato o coração deles estava. E talvez alguém pense, pastor, mas há alguma coisa errada em botar o coração na família? Há alguma coisa errada em botar o coração, né, no convívio social, na profissão, nos bens, no sucesso terreno? Se isso for prioridade em nossa vida, sim, irmão, está errado. E é por isso que eu queria que você pensasse comigo nessa noite. Nós estamos numa campanha de 21 dias, que a proposta é crescer em Cristo. E para crescermos em Jesus, nós não podemos continuar plantando as mesmas coisas. Nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas, imaginando que o resultado será diferente. Se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas, nós vamos continuar no mesmo lugar. Mas nós precisamos ousar e fazer mais do que nós estamos fazendo. Nós precisamos continuar crescendo de fato. Nós precisamos continuar buscando o Senhor para um relacionamento ainda mais elevado. E esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Ele não quer que nos relacionemos com Ele tão somente para que a gente receba algum bem. Sabe, irmãos, alguma coisa tem sido muito estranha no convívio do crescimento, ou algo está muito errado no crescimento da igreja evangélica no Brasil. Porque nós nunca fomos tantos. Mas quando a gente olha para a sociedade brasileira, a gente fica se questionando se o que está acontecendo de fato é algo que é Deus que está promovendo. Por quê? Porque nós precisaríamos estar causando alguma diferença nessa sociedade. Concorda comigo? A Bíblia diz que nós somos o sal e a terra. Jesus disse isso, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Logo, nós precisamos fazer diferença à medida que cresce o número de evangélicos no Brasil. Precisaria crescer a influência benéfica desse povo sobre a nação brasileira. Por isso eu digo sem medo de errar, nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer, nós precisamos dar passos em direção ao Senhor. Nós não podemos nos contentar apenas com a religiosidade, nós não podemos nos contentar apenas com estar reunidos nos templos no final de semana, nós não podemos estar satisfeitos apenas com reunir o nosso grupinho e ficar feliz com ele. Não, nós precisamos unir o nosso coração ao coração do Altíssimo. Nós precisamos sonhar com as coisas que o Senhor sonha, desejar as coisas que o Senhor deseja, pisar nos passos de Jesus e olhar para os povos como Jesus olhou e continua a olhar. Nós precisamos ter esse mesmo coração. Quando eu olho para esses nove representam para mim um povo religioso, interesseiro, que se relaciona com o Deus Todo-Poderoso, com o Altíssimo, apenas para lhes receber a bênção. Eu não quero ser um tipo de pessoa que se relaciona com o Eterno só para receber bênçãos. Todas que o Senhor trazer sobre mim eu quero, mas eu não quero me relacionar com o Senhor apenas para receber bênçãos. Eu quero ser de fato morada do Deus Altíssimo. Eu quero que todos os dias Ele me mude, porque eu preciso ser mudado. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu vejo em mim um leproso que foi curado. E eu queria nesta noite que você se visse como um daqueles 10 leprosos curados. Porque embora eu nunca tive lepra física, no mundo espiritual eu sempre fui um leproso. Antes de ter o meu encontro com Jesus, antes de Jesus entrar na minha vida e transformar a minha vida, eu era um leproso espiritualmente falando. Eu era doente espiritualmente falando. Eu não tinha valor nenhum espiritualmente falando.
mas Jesus tocou a minha vida, aleluia, e Jesus mudou o meu ser, de dentro para fora, e Jesus tem mudado a cada dia, e eu sei que Jesus quer que eu continue a crescer. Por isso, irmãos, eu repito uma vez mais, eu não quero ser o tipo de pessoa que se relaciona com o Senhor só por interesse pessoal. Eu não quero ser como aqueles 9. Talvez a gente poderia se perguntar, talvez você esteja se perguntando, por que aqueles outros 9 não voltaram? Tem a ver com o modo como eles olhavam para Jesus. Sabe, irmão, Jesus continua agindo nesse tempo, nesse mundo, desejoso de fazer muito mais e além. Deus quer fazer uma obra poderosa na nossa nação. Deus quer fazer uma obra poderosa nas nações que cercam a nossa nação. Deus quer fazer uma obra poderosa ao redor do mundo. De fato, Deus está fazendo isso. Eu nunca sai da minha mente a afirmação de Jesus que diz: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. O Pai e o Filho, e eu, sem medo de falar, o Espírito Santo, eles trabalham o tempo todo, e trabalham para cumprir o propósito maior da divindade: resgatar o perdido, restaurar o perdido. Eu queria convidar você para a gente fazer um outro momento de oração nesta hora. Eu queria que você se ajoelhasse aí no seu lugar, se você pudesse ajoelhar. E eu queria que agora nós orássemos por nossa nação. O Brasil precisa de Jesus. O Brasil precisa de Jesus. É de Jesus que o Brasil precisa. Jesus precisa que os brasileiros precisam de Jesus para serem transformados na sua necessidade. Necessidade mais íntima do brasileiro é a purificação espiritual. Jesus, ele continua a ser o mesmo Cristo, ele continua curando do câncer. Aqui nessa igreja tem gente que foi curada do câncer, curando de todo tipo, todos os males do corpo. Jesus continua a curar, ele continua fazendo esta obra. Jesus continua a prosperar as pessoas, ele continua restaurando casamentos. Essa igreja está cheia de gente que tem um casamento, foi restaurado por Jesus, só está junto porque Jesus restaurou. Jesus continua restaurando filhos, tirando filhos das drogas, tirando filhos da perdição, filhos do caminho errado. Jesus continua fazendo isso. Jesus continua restaurando a integridade do ser humano. O Senhor Jesus continua fazendo essas coisas, ele faz. Mas o que ele quer fazer é uma obra muito maior, uma obra no Espírito. No seu lugar, irmão, comece a orar, levante a sua voz, ore por nossa nação, ore pelas autoridades do nosso país. Comece a falar com Deus a respeito dos nossos governantes. Ore para que Deus visite-os, para que Deus transforme-os, para que Deus alinhe o coração deles com o coração do Senhor. Faça isso, irmão, ore por eles. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Ore por eles, coloque-os diante do Senhor. Ore pela nossa nação. Ore para que Deus toque o coração do homem, da mulher, do moço, da moça. Ore pela salvação do nosso país. Sabe, irmãos, todo ser humano sem Jesus é como um leproso espiritual. E só Jesus pode nos purificar. Um dia Jesus me purificou, Jesus te purificou. E eu queria que você unisse o seu coração ao meu coração e juntos unimos os nossos corações ao coração de Deus para clamar por nosso país, clamar pela salvação dos nossos vizinhos, clamar pela salvação dos nossos amigos, dos nossos parentes. Querido, Deus conta comigo e conta contigo para que a gente se junte a Ele nesta obra, nesse trabalho. Comece a falar com Deus. Sabe, este nome, essa pessoa que te vem à mente, ore por ele.
clame por ele, fale aí no seu lugar, fale com o Senhor e diga: Pai, eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus, faz a obra na vida desta pessoa. Cita o nome dele, querido. Peça para Deus tocá-lo profundamente, para Deus fazer uma obra poderosa na vida dele, de transformação, de salvação, de cura, para que ele de fato possa conhecer aquilo que Deus tem para ele. Como lemos, aquele que voltou não experimentou só a cura física, não experimentou só as benesses que Deus pode fazer na vida da gente para este mundo, mas Jesus diz: a tua fé te salvou. Aquele homem não apenas teve um milagre no corpo, ele teve um milagre na alma, no espírito. Querido, eu e você que entregamos a nossa vida a Jesus, também fomos alvos desse mesmo milagre. Mas, queridos, na nossa nação há milhares e milhares de pessoas precisando ter o mesmo milagre realizado. Quem sabe, querido, você é um desses que ainda não teve esse milagre realizado em sua vida. Eu quero dizer a você nesta noite, que o mesmo Jesus que estava ali, passando na vida daqueles 10 leprosos, Ele passa hoje na sua vida, e o mesmo Jesus que libertou aqueles leprosos, também pode te libertar da pior das lepras, a lepra do Espírito, o pecado. Ele quer fazer isso, Ele faz isso. Ele está aqui, querido. Clame ao Senhor, levanta a sua voz, fale com o Pai, diga: Senhor, abençoe a nossa nação. Senhor, faz uma obra, Pai, no nosso povo. Querido, ore e diga: Pai, salve os nossos vizinhos aqui da igreja. Senhor Deus, salva aqueles que estão aqui próximos de nós, nos condomínios aqui ao nosso redor. Fala isso com Ele, querido. Ele está aqui, Ele te ouve, Ele quer ouvir você, Ele quer recolher você, acolher você. Diga: Senhor, salve estes amados, visite-os agora, Senhor. Amado Pai, como tua igreja, teu povo, Deus, prostrados diante do Senhor nesta hora, como igreja do Senhor, clamamos a Ti, pedimos ao Senhor, vem de encontro ao nosso coração. Pai, quebranta-nos, ajude-nos, Pai, a estarmos alinhados com o Senhor. Nos levante como verdadeiros intercessores, Pai, como verdadeiros filhos Teus, como nós temos ouvido durante toda esta semana. Deus, que nós sejamos, ó Deus, a resposta do Senhor para as pessoas que nos cercam. Deus, nós queremos que esta igreja, tua igreja, teu povo, levantada, Deus, pelo Senhor, plantada aqui, Deus, neste bairro, pelo Senhor, que o Senhor nos use como um farol, Pai, a brilhar, Deus querido, para que todos aqueles que passem por nossa vida, Deus, todos aqueles que conheçam esta igreja de um modo ou de outro, possam de fato, Senhor Deus querido, testificar, conhecer e experimentar da vida, Senhor Deus querido, que existe nesta igreja, porque a vida nesta igreja é o Senhor Jesus. Pai, a partir de nós, faz esta obra poderosa, mexe conosco, Pai. Deus, nos impulsione, Senhor Deus, e Deus abençoe a nossa nação. Nós oramos pelos governantes de nossa nação, pedimos por uma transformação poderosa do Senhor sobre eles. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que pode tocá-los, que pode quebrantá-los, que pode, Deus, alinhar os pensamentos deles, para que eles governem com justiça, para que eles governem com honestidade, para que eles governem para o bem, ó Deus querido, do mais necessitado. Deus, nós oramos, clamamos e pedimos: abençoe, Senhor Deus querido, a vida destes. Deus, quebra, Senhor Deus, desfaça os arcos, ó Deus, as flechas, ó Deus querido, que tentam, ó Deus, oprimir a nossa nação, escravizar a nossa nação, cegar a nossa nação. Queremos ser uma nação de fato consagrada, abençoada. Por isso estamos de joelhos, orando, clamando ao Senhor por nossa pátria amada, Senhor Deus querido, esta terra que nós temos por uma terra preciosa, porque aqui o Senhor nos colocou, e nós queremos ver em nossa terra, Pai, a glória do Senhor manifesta. Paizinho, em nome de Jesus,
ouve a nossa oração, nós te pedimos. Amém, amém e amém. Nós continuamos orando por nossa nação, amém? Eu espero que você ore por nossa nação, para que Deus faça essa grande transformação. Mas Jesus esperava mais de todos aqueles outros 9, né? Jesus esperava que todos os 10 voltassem. Porque o que Jesus quer conosco é um relacionamento mais profundo. Jesus quer manifestar em nós os seus propósitos, a sua vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância é o próprio Cristo vivendo em nós. É a vida dele sendo manifesta em nós, é isso. E é isso que Deus quer. Deus quer nos levar para um outro patamar, para um outro nível de relacionamento, porque Deus é um Deus de relacionamentos. Sabe, queridos, quando a gente olha para esse texto e vê que só o samaritano voltou, há algo precioso aqui nesse ensino. Porque os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Eles eram tidos como um povo inferior. Eu queria dizer que não existe mais isso nos nossos dias, né? Mas infelizmente ainda existe. Tem muita gente que se porta como se eles fossem espirituais, tão consagrados. Mas foi alguém que era desprezado pelos religiosos da época, que voltou. E voltou para experimentar algo mais elevado. Porque o que Deus tem para nós é algo mais elevado. Jesus não queria apenas operar a cura física daqueles homens. Não queria apenas restaurar a integridade física deles, o relacionamento familiar, o relacionamento social. Jesus queria escrever o nome deles no livro da vida. Mas só um voltou. E só um teve o privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida. Quando os discípulos voltam para Jesus, não é todo empolgado dizendo: olha, nós expulsamos demônios, nós curamos pessoas, nós fazemos isso e aquilo, olha, nós sentimos o poder do Senhor em nós. Jesus olha para eles e diz: olha, vocês não deveriam estar felizes, contentes, porque estas coisas aconteceram com vocês. Vocês deveriam estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe, irmãos, o tipo de relacionamento que nós temos que ter com Jesus é o tipo de relacionamento que prestigia as coisas que são importantes para Jesus. Nunca tivemos na história recente do Evangelho tanta gente desigrejada, tanta gente fora da igreja. Gente que conheceu a verdade, gente que ouviu da verdade, gente que caminhou com a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que agora dizem: olha, eu não quero, eu estou desanimado, porque, irmãos, eu não tenho medo de afirmar isto. Eles procuraram em Jesus alguém que pudesse lhes satisfazer desejos, necessidades terrenas, momentâneas, passageiras. Quando o que Deus quer conosco, o que o Senhor Jesus quer conosco é um relacionamento mais profundo e elevado, que nos levará para uma adoração sincera e verdadeira, que nos levará a ter um coração grato, que nos levará a viver pela fé. E viver pela fé, irmãos, é viver do jeito de Deus. Como foi bom ouvir a palavra do Murilo hoje pela manhã. Murilo foi usado por Deus para dizer para nós exatamente isso. A gente tem que fazer o que tem que fazer. A gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça. E a gente tem que parar de ficar dando desculpas. E a gente tem que parar de ficar inventando modinhas. E a gente tem que fazer o que o Senhor quer que a gente faça. E Deus, nessa noite, mais uma vez, fala ao meu e ao seu coração. E o que o Senhor Deus fala ao meu e ao seu coração é: filho meu, filha minha,
Que tipo de leproso é você? Daqueles que não voltam, ou dos que voltam todos os dias à presença de Jesus para dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Obrigado pela obra que o Senhor fez na minha vida. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar na tua presença. Sabe, irmão, não importa quanto tempo eu e você vivamos, não importa quanto tempo estejamos na presença do Senhor, sendo cristãos, fazendo parte de uma igreja, não importa se você tem 50 anos, 60 anos de crente, não importa se você tem 33, não importa se você tem 20, não importa se você começou agora, não importa, todos nós precisamos crescer. Todos nós precisamos melhorar, e esse é o chamado de Deus para nós. Ele quer que a gente cresça, é este o mover de Deus. Ele quer nos levar à estatura de varão perfeito, e a estatura de varão perfeito é a semelhança de Jesus. E alguém vai dizer: pastor, mas nesta vida é impossível que cheguemos nessa estatura. Verdade. Mas nós precisamos continuar perseguindo, chegar a esse nível, chegar a esse tamanho, enquanto os nossos olhos estiverem fitos em Jesus e a gente estiver buscando ser do tamanho de Jesus. Eu e você alcançaremos isso, porque a palavra de Deus afirma que um dia, quando o Senhor Jesus se manifestar em glória, nós seremos glorificados com Ele. Seremos como Ele é. O veremos como Ele é. É isso que Deus tem para nós, e é isso que todos os dias precisamos buscar. Eu queria convidar você a ficar em pé. E eu queria encerrar esse momento de reflexão, orando com você. Nós estamos em 21 dias de oração. E eu tenho crido que Deus deseja fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Eu tenho ouvido de alguns irmãos aqui, irmãos, eu estou vibrando com as coisas que eu escuto no meio do povo de Deus. Irmãos dizendo: pastor, eu sei que depois desses 21 dias a minha vida não será mais a mesma. Aleluia, glória a Deus. Esse é o pensamento de um leproso que voltou para Jesus. Pastor, eu sei, depois desses 21 dias a minha vida não vai ser mais a mesma. Porque ele está olhando para esses 21 dias como uma oportunidade de crescer, de melhorar. Irmãos, eu tenho ouvido de irmãos: pastor, tem sido tão bom, Deus já tem feito milagres, Deus já tem feito coisas grandiosas. Irmãos, respostas já têm sido dadas a alguns irmãos. Meu desejo é que nós continuemos buscando, perseguindo a estatura de Cristo. Meu desejo é que cada um de nós aqui, nesta noite, sem exceção, seja como aquele samaritano, que a gente sempre volte para Jesus. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, sem exceção, voltemos para o Senhor. Voltemos para agradecer, para nos prostrar diante dEle, para adorá-lo, para bendizê-lo, para com fé olhar nos seus olhos e dizer: Senhor, faça-se em mim o teu querer, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu quero ser instrumento poderoso na tua mão, eu quero ser usado pelo Senhor para fazer diferença nesta geração. Não importa a idade que você tenha, irmão, não importa as dificuldades que talvez você possa linkar, eu quero dizer: Deus quer continuar a te usar. Como eu vibro com aqueles irmãos que, apesar da idade já avançada, das dificuldades físicas, eles dizem: pastor, eu oro por ti. Tem um irmãozinho que manda mensagem para mim, áudio para mim, vez por outra, dizendo: pastor, eu estou orando para o senhor não está mais na nossa igreja, mas eu continuo orando pelo senhor, para que Deus manifeste a graça dele sobre a sua vida. Sabe, irmãos, aquele irmãozinho querido, amado,
ele está cumprindo o propósito de Deus, e eu sei que ele ora, porque eu o conheço, e ele ora mesmo, e ele fala: pastor, eu oro pelo Senhor, eu oro por sua esposa, eu oro pelos seus filhos, agora estou orando por sua netinha, né? Eu oro pelo seu genro, pastor, eu estou orando. Sabe, irmãos, nós podemos fazer mais, nós podemos fazer alguma coisa. O Senhor quer me usar e quer te usar. O Senhor nos quer numa posição de um relacionamento com Ele, de gratidão, porque quando o nosso coração é como o coração do samaritano, nós vamos buscar o Senhor Jesus por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Eu queria orar com você, mas eu queria fazer um apelo ao seu coração. Eu queria te chamar para vir aqui à frente, dizer: Senhor, eu quero ser como o samaritano. Todos os dias eu quero ser como o samaritano. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero te adorar. E esse é um apelo que eu estou fazendo para todo mundo, viu, irmão? Porque eu considero que todos nós precisamos melhorar. Ninguém chegou no ponto. Se você quer responder positivamente a voz do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui, se ajoelhe se você pode. Se você não pode, fique em pé, mas venha e diga assim: Senhor, eu quero ser como esse samaritano. Eu quero voltar para o Senhor todos os dias. Todos os dias, Pai, eu quero que a minha vida seja uma adoração ao Senhor. Eu quero que os meus lábios sejam usados, ó Deus, para falar da Tua verdade. Pai, eu quero que as minhas mãos sejam usadas, ó Deus, para promover bênção. Senhor, eu quero que o meu corpo glorifique o Teu nome. Ontem tivemos, irmãos, aqui em nossa igreja, algo maravilhoso. Irmãos doaram o seu próprio sangue. Não existe um modo de amar as pessoas mais forte do que essa. Eles vieram doar o seu sangue. Eu quero louvar a vida de cada um que veio. Alguns vieram e não puderam doar, mas vieram, estavam aqui dispostos. Louvado seja Deus por a vida desses queridos. É isso, nós precisamos fazer mais. Ao ouvir, irmão, entenda, você está dizendo: Senhor, eu quero fazer mais, eu quero ser mais, eu quero fazer diferença, Deus, na sociedade. Eu não quero apenas, Deus, receber bênçãos, eu não quero ser apenas, Senhor Deus, um acumulador de bênçãos em minha vida. Não quero apenas ter saúde física, não quero apenas, ó Deus, que o Senhor me abençoe na minha família, na sociedade. Senhor Deus, não quero apenas ser bem visto pelas pessoas e aceito pelas pessoas. Não, Senhor, eu quero que a minha vida sirva e cumpra os propósitos eternos do Senhor. O Senhor, Ele quer usar a mim e a você, e Ele quer nos levar para um relacionamento mais profundo. O Senhor quer que eu e você desfrutemos dessa intimidade mais profunda. O Senhor Deus quer que eu e você, leprosos de outrora, vivamos um relacionamento tão íntimo e precioso. Ele quer nos dar mais. Aqueles 9 que foram embora receberam apenas bênçãos físicas, mas aquele homem que voltou, além da bênção física, recebeu uma bênção maior, a bênção espiritual. Sabe, irmãos, eu quero todos os dias experimentar da bênção espiritual sobre a minha vida. Eu quero continuar crescendo, melhorando, e eu preciso melhorar demais. Eu quero que Deus abençoe a minha mente, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, os meus gestos. Eu quero que o Senhor me purifique no corpo, na alma, no espírito. Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor toque a minha vida profundamente. E eu gostaria que você, querido, falasse com o Senhor Deus, dizendo a mesma coisa. Aí no seu lugar, diga: Deus, eu quero experimentar isso na minha vida. Paizinho, nós estamos curvados diante do Senhor. Mais uma vez agora, Senhor Deus, nos ajoelhando, Pai. Deus, dentro desse propósito dos 21 dias de crescer no Senhor, do Senhor Jesus, nós nos prostramos, reconhecendo, Pai, que nós somos pequeninos, falhos, fracos. Louvamos o Teu nome, Pai, por Tua obra poderosa feita em nossas vidas, porque um dia o Senhor nos libertou, nos curou, Pai, da lepra mais terrível, a lepra na alma, no espírito, o pecado. Nós Te louvamos porque, Deus, o Senhor tem nos visitado diariamente, e nós podemos voltar para o Senhor todos os dias. E ajoelhados estamos, prostrados estamos diante do Senhor nesta hora,
para lhe dizer, Paizinho, que nós queremos experimentar esse estilo de vida, Pai. Nós não aceitamos, nós não queremos viver um tipo de vida religiosa, Pai, não. Nós queremos experimentar a graça do Senhor, o poder do Senhor, a unção do Senhor, o mover do Senhor em nós, Senhor. Por favor, em nome de Jesus. Faz isso na minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos. Nos use, Pai, nos use poderosamente. Pai querido, nos mergulhe no mais profundo do Teu Espírito. Nos leve para uma experiência nunca antes vivida. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor, Paizinho. Nós queremos viver o mover do Senhor e experimentar em nós o mover do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm de Tuas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm de Tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com o Teu agir, corações aqui, vem com o Teu agir, corações são Teus, vem com o Teu agir, este é o mover. Este é o mover, este é o mover. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm de Tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com o Teu agir. Nós estamos aqui, vem com o Teu agir. Corações são Teus, vem com o Teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Creio em milagres neste mover, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover que vem ao céu. Creio em milagres neste mover, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover que vem ao céu. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover,
Corações são teus, vem com o teu agir e são mover, e são mover. Nós cremos nesse mover. Nós cremos que o Senhor está movendo em nós e através de nós, para que vidas sejam libertas, curadas, transformadas, salvas, redimidas, lavadas no precioso sangue, e tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Nós queremos continuar crescendo enquanto igreja. Nós queremos aprender a nos amar mais. Nós queremos aprender a nos relacionar melhor. Nós queremos aprender a cuidar uns dos outros melhor, para então podermos cuidar melhor daqueles que estão lá e o Senhor quer trazer para se juntar a nós. Algo precioso eu aprendo no livro de Atos, é que é o Senhor quem acrescenta a igreja. A igreja não atrai por causa de sua própria beleza, é o Cristo belo que atrai para a sua igreja. E eu quero ser essa igreja que está debaixo do mover de Deus. Eu tenho certeza que também você quer, porque nós queremos continuar avançando, nós queremos que esse espaço fique pequeno para aquilo que Deus vai fazer. E é por isso que nós temos orado e buscado ao Senhor Deus e desejado inclusive uma nova sede para a igreja, e nós vamos orar por isso agora. Você pode orar conosco? Pastor Antônio Cuco nos dá o privilégio de estar aqui. Eu quero que você venha, pastor, para orar por isso, mas eu queria que você, irmão, aí no seu lugar fizesse isso também. A gente não vai precisar sair do templo, mas eu queria que você ficasse aqui no templo, você se dirigisse aí para a direção da sua casa, vamos sim? E que você pudesse virar as suas mãos, levantar as suas mãos e se juntar a nós em oração. E você ore junto com o pastor Antônio, dizendo: Senhor, nós queremos uma nova sede, mas nós não queremos apenas por status humano, status social. Nós queremos uma sede onde a gente vai poder continuar adorando o Senhor e a partir dali fazendo obras maiores. Nós queremos fazer obras maiores, obras que sejam relevantes, não para esse tempo só, mas para a eternidade. Nós queremos fazer algo, Deus, que realmente possa impactar o teu coração. E é por isso que nós queremos uma nova sede. Vamos orar? Nós temos orado por isso todos os dias, né? Os 21 dias a gente vai orar. E eu queria que você se juntasse a nós nessa oração. Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece o mais profundo do nosso íntimo e do nosso ser. Sonda, Pai, os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau. Corrige-nos. Repreende-nos quando necessário. Coloca-nos, ó Deus, para viver de um modo extraordinário ainda mais a Tua vontade. Que possamos buscar, ó Deus, com toda a intensidade e intencionalidade, viver para a Tua glória, Senhor. E para isso também entendemos que buscar, ó Deus, um novo espaço, uma nova sede, compreende, ó Deus, essa motivação, a glória do Senhor. Para que mais pessoas, ó Deus, possam ser impactadas, para que mais pessoas possam, ó Deus, por meio também da estrutura, da nova estrutura, serem acolhidas, termos, ó Deus, condições de, em nome de Jesus, a partir do bairro do Novo Mundo, ó Pai, impactar esta cidade, o estado do Paraná. Pai, muito obrigado porque a Igreja Batista Novo Mundo já tem, ó Deus, cooperado, tem trabalhado, tem servido para o cumprimento da missão. E nosso desejo, ó Pai, é que este novo espaço, essa nova sede, cumpra também, ó Deus, este propósito. Ou seja, estarmos, ó Deus, indo aonde as pessoas estão e também alcançando, ó Deus, com o Evangelho por meio das células, ó Pai. Pai querido, nós entendemos que uma nova propriedade colaborará, Deus, para o cumprimento da missão, assim como os pequenos grupos, as células, ó Deus, se espalhando por toda esta cidade, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor conduza a liderança desta igreja, que o Senhor, ó Deus, dirija os passos, os processos, que o Senhor, ó Deus, mostre o local, que o Senhor, ó Deus, prepare a negociação, que o Senhor, ó Deus, esteja indo à frente, ó Pai, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, vendo, ó Deus, colocando em nós a visão do Senhor,
o tempo do Senhor, o recurso, ó Deus, que a tua igreja necessitará. Pai, que cada um de nós estejamos participando desse mover e que possamos nos alegrarmos, ó Deus, no dia da inauguração deste novo espaço. Que sejamos, ó Deus, ali abençoados com uma grandiosa festa para a glória do Senhor. Pai, conduz e abençoe o pastor Jean, a liderança pastoral da igreja, juntamente com toda a diretoria e ministérios e líderes, ó Deus, que tem a responsabilidade de gerir todos os recursos e que nós com alegria possamos ofertar, possamos contribuir com liberalidade. Pedimos a Deus a tua bênção e oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém.